Muita gente fala que ao retirar Monjaro ou o Ozempic, você vai reganhar peso. Mas o que poucas pessoas têm noção é por que isso acaba acontecendo. A partir do momento que você entende o porquê acontece, você consegue ter ferramentas e mecanismos para evitar com que isso aconteça. Então, nesse vídeo eu vou tentar apresentar para vocês justamente isso. Os mecanismos principais que a medicação acaba atuando, como o corpo responde em relação a isso e o que você pode fazer nesse meio do caminho para evitar que, na hora que você tire uma medicação dessa, ou pense, por exemplo, em fazer uma redução da medicação, das doses do medicamento, você tenha uma programação e um planejamento, para você não jogar todo o trabalho que você fez, todo o dinheiro que você investiu, todo o tempo que você investiu nesse processo fora. Então, é exatamente isso que eu vim fazer neste vídeo hoje. Essa é a apresentação. Criei um checklist aqui para vocês, para que eu consiga apresentar exatamente tudo que eu acho que seja conveniente e vou apresentar então passo a passo. Antes de mais nada, eu queria também me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva. Meu nicho específico é a galera do emagrecimento e da performance. Então, diariamente eu atendo pacientes que fazem uso dessas medicações, que emagrecem com o uso dessas medicações e como eu costumo trabalhar para que na hora de retirar o reduzidose esse paciente não venha ganhar peso. É um vídeo voltado mais para os pacientes, tá? Não vou apresentar muita fisiologia nem nada, é mais didático, tá? Porque eu quero que vocês entendam a importância desse passo a passo. Então vamos lá. Toda vez que você usa o Mounjaro, o Ozempic ou qualquer um desses análogos de GLP-1 que a gente chama, o que acontece? O seu corpo ele vai ter uma redução, uma melhora na saciedade, uma redução da fome e o seu metabolismo vai ser reconfigurado. A partir desse momento, o que você passa a fazer? Comer em uma quantidade menor. Esse é o principal mecanismo que vai fazer com que você emagreça. A gente chama isso de déficit calórico, ou seja, comer menos do que aquilo que você precisa diariamente para sobreviver. Naturalmente, o seu corpo passa a utilizar quem? Gordura como fonte de energia. E aí se naquele dia você não consumiu o alimento de maneira suficiente para sobreviver, seu corpo ele vai pegar um pedacinho da gordura e utilizar como fonte de energia, assim que funciona. E aí você começa a emagrecer. Quando esse paciente perde de 10 a 15% do peso dele, o corpo ele entra, vamos colocar entre aspas assim, em modo de defesa. E o que seria esse modo de defesa, Danilo? Toda a parte hormonal começa a se alterar. Então seu corpo começa a produzir, por exemplo, mais grelina, que é o hormônio da fome. Sua fome começa a aumentar. Existe um outro hormônio que a gordura produz, que se chama leptina. E a partir do momento que você queima a gordura, você produz menos leptina. A leptina tem um papel importante, qual? Causar saciedade. Então, quanto mais gordura você tem, teoricamente, você aumenta a sua saciedade. Quando você tem muita gordura, existe um distúrbio por trás desse mecanismo que acaba não funcionando adequadamente. Mas vamos lembrar que está funcionando tudo adequadamente. Você perdeu gordura, quem protege sua saciedade também está perdendo. Então você está diminuindo. Se diminuiu leptina, automaticamente também aumenta a fome. Grelina aumentou, leptina caiu. Então a parte hormonal começa a favorecer essa fome. Ao mesmo passo, o seu metabolismo começa a dar uma segurada. Ele começa a diminuir um pouquinho. Por quê? O corpo ele fala assim, pô, eu estou perdendo peso. Eu não queria perder peso. O que eu posso fazer para dificultar esse processo de perda de peso? Eu posso dar uma segurada no meu metabolismo porque isso vai me ajudar a sobreviver. Então foi um mecanismo de defesa construído ao longo de milhares de anos justamente para fazer a gente sobreviver. Porque diante de uma situação em que o nosso peso estivesse sendo perdido em algum ambiente, o seu corpo ele ia fazer esse processo. Ele ia falar assim, bom, eu vou economizar energia, eu vou aumentar a fome desse indivíduo. E sabe aquela percepção do comer hedônico que a gente chama, comer por prazer? A chavinha dele dá uma apertada quando a gente perde peso. Por quê? O seu corpo ele também faz isso de propósito para ligar essa chave e falar assim, cara, mulher, seja lá quem for, preste atenção na comida. E se for prestar atenção em comida, coma ainda alimentos mais palatáveis, que tenham mais energia, que tenham mais gordura, que tenham mais açúcar, que tenham mais concentração de energia neles. Porque dessa maneira eu consigo reganhar aquela quantidade de energia que eu tinha anteriormente. Então, resumindo, o que acontece? Você tá lá, começou a usar a medicação, começou a perder peso. Perdeu peso, lembra lá, grelina aumenta, fome aumenta, leptina que protege, causa saciedade, cai.
Então sua saciedade também está ficando menor. Fora vários outros hormônios, pessoal. Questão metabólica, seu metabolismo ele tenta dar uma segurada para que você fique com o metabolismo um pouquinho mais lento. Isso facilite o seu ganho de peso ou dificulte o processo de perda de peso. Ao mesmo passo, a parte cerebral, comer hedônico, mais vontade, mais fome, mais atenção para alimentos palatáveis. Então é isso que acontece fisiologicamente. Porém, a medicação ela faz o quê? Ela controla esses fatores biológicos. Então, quando você está usando a medicação, todos esses fatores, apesar de existir, eles estão sendo controlados por quem? Pela medicação. Então passa desapercebido, você não está precisando lidar com essa situação. É justamente por isso, inclusive, que a gente precisa aumentar a dose. Porque quando você começa lá, por exemplo, no Monjaro, na dose de 2,5, como diz a bula, comecei com 2,5. Nossa, Danilo, fez um efeito super legal, mas parece que depois de um tempo perdeu efeito. Não é que perdeu efeito, você perdeu peso. Quando perdeu o peso, seu organismo ele força a barra para que você tenha mais fome, para que você coma. E aí o efeito da medicação já não é suficiente para o que o corpo está entregando de fisiologia. E aí você tem que fazer o que às vezes? Aumentar a dose, né? Subir para 5, 7,5, 10, depende de quem é o indivíduo, como que está a resposta desse paciente. A gente está falando de aumento de dose. Hoje o vídeo é relacionado a evitar o reganho. Então vamos lá. Aí fui aumentando a dose justamente para controlar esse mecanismo. Aí perdi, vamos por 20 quilos. Aí o paciente foi lá e já perdeu esses 20 quilos. Pensa como que o corpo não se regulou para ele, com medicação, conseguir segurar esses sintomas. Então você perdeu 20 quilos, seu corpo está ali. Fome, metabolismo segurando, diminuindo, fazendo todo esse trabalho do outro lado para que você sobreviva. Só que a medicação está te ajudando, então você consegue fazer déficit calórico, consegue ainda assim comer pouco, continua emagrecendo. Depois você perdeu esse peso. Se você tira abruptamente a medicação, eu já mostrei em outro vídeo qual que é o resultado. 85% dos pacientes que retiram a medicação abruptamente vão reganhar o peso. A maior parte, 1 em cada 6 praticamente, vão reganhar peso com a retirada abrupta. Por quê? A pessoa ela não está preparada para lidar com a fome, ela não está preparada psicologicamente com a rotina para administrar toda essa situação da retirada abrupta da medicação. Então, pessoal, é isso que acaba acontecendo. Tá, que mais que eu preciso mencionar? Funcionamento da medicação, a gente já falou um pouquinho, né? Que ela reduz a fome fisiológica, controla, reduz o impulso alimentar, isso a gente também já falou, aumento de saciedade, reduz pico glicêmico, menos fome reativa. Então ela funciona como um freio biológico que a gente já tinha mencionado. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente fala dos estudos, que eu já mencionei para você, tá tudo aqui. O que acontece? O paciente que tira a medicação e consegue ter sucesso, eu acabei de falar 1 em cada 6. Esse 1, o que ele faz na maior parte do tempo dele? Ele aprendeu sobre alimentação, então ele entendeu que a dieta é um processo fundamental nesse processo. Ele se exercita, geralmente esse indivíduo se exercita pelo menos 300 minutos por semana, ou seja, de segunda a sexta, 1 hora, em intensidade pelo menos moderada, tá? Então tem exercício. Ele entendeu sobre estratégias alimentares, ele começou a se compreender quais são os gatilhos dele em relação aos alimentos. Ele já não tem mais chocolate em casa, ele já não tem aquele monte de alimento industrializado em casa, ele já evita determinados ambientes porque ele sabe que não faz sentido para a realidade dele. Então é tudo isso que acaba acontecendo com esse paciente que tem sucesso. Ele aprende sobre alimentação, ou seja, não dá para fugir de dieta. Ele aprende sobre treinamento e passa a treinar com intensidade boa. Ele aprende sobre treinamento. Ele aprende sobre mecanismos dele mesmo. O que é gatilho, qual que é a cultura dele, como que a família dele funciona. Quando ele vai no mercado, qual é a compra que ele vai fazer, o que ele vai pôr no carrinho, quais alimentos dão mais saciedade para ele, quais alimentos não dão nenhuma saciedade para ele, o que ele evita, o que ele come mais, como que ele regula. E geralmente um paciente desse, não é fazendo propaganda de profissional, mas geralmente um paciente desse, ele tem um nutricionista, ele tem um médico acompanhando, ele tem às vezes o educador físico. E se você não tem a possibilidade de ter os 3, tenha pelo menos um desses profissionais para te auxiliar. Eu aconselho que você comece no médico, porque você vai precisar para usar a medicação de qualquer jeito. Então passa lá no médico nutrólogo, médico esporte, alguém que entenda sobre esse assunto. Começou lá, junta mais um dinheiro, fala, olha, vou me organizar para passar no nutricionista. Às vezes, se você negociar com esse profissional, você não vai comprar whey, você não vai usar creatina, você não vai usar um monte de outra coisa, mas vai conseguir incluir, por exemplo, um nutricionista.
Faria todo sentido. Então, se estruturar para utilizar essa medicação e não simplesmente sair usando. Porque se você está pensando em utilizar, você já entendeu o custo dessa medicação atualmente, apesar de saber que em março agora vai cair a patente, provavelmente, e vai melhorar o preço do Ozempic. Mounjaro ainda está longe, mas o Ozempic está aí. Então, assim, se planeje, tá? Então, entender sobre alimentação, entender de dieta, ter um profissional acompanhando. Segundo passo, construir massa muscular. Por quê? Massa muscular aumenta o metabolismo. Então, quanto mais músculo você tem, maior o seu gasto energético diário. Isso também ajuda. É uma pequena taxa, mas se você tem um pouquinho de massa muscular, entendeu que a atividade física diária também ajuda, entendeu sobre a alimentação, entendeu sobre o sono, a importância do consumo de água nesse processo e todos os pequenos mecanismos que a gente pode fazer um vídeo, inclusive, sobre isso. Quando você entende que tudo isso vai te auxiliar, você também passa a cumprir isso de uma maneira habitual. E aí você tem mais chance também de ter sucesso na manutenção do peso depois de retirar a medicação, tá? E outro ponto importante, fazer a pausa gradual, para você não precisar lidar com a fome, esse mecanismo biológico, de uma vez só. Então, estou usando 7,5 de Mounjaro. De repente você vai lá e tira de uma vez essa medicação. De uma semana para outra, praticamente, que é o tempo da medicação começar a perder o efeito dela no seu organismo, a fome já começa a vir mais forte, e aí você ainda não está preparado, porque você não foi lidando com aquilo gradualmente. Então você precisa também reduzir as doses gradualmente para que você vá aprendendo a lidar. Fala, opa, minha fome está desse jeito, diminui mais um pouco, ou agora eu encontrei um pouco mais de dificuldade, espera mais um tempo na dose, aprende, volta a reduzir dose, se pesa, usa uma balança, usa uma bioimpedância, tira métricas corporais, vê se o peso está ficando estável, vê se as medidas estão ficando estáveis. Está ficando estável, desce mais um pouco. E vai fazendo a retirada gradual dessa medicação. E quando você tirar ela totalmente, você precisa ter certeza que todos os mecanismos que eu mencionei anteriormente estão completos. Tá? Então, o que é preciso entender no final disso tudo? Danilo, então quer dizer assim, se eu tirar a medicação, só o simples fato de eu retirar ela vai fazer eu ganhar peso? Não vai. Você não vai ganhar peso se você tirar a medicação. O que acontece é que quando você tira a medicação, o seu processo fisiológico já está lá em cima, a pessoa não dá conta de lidar com ele, começa a comer mais, mesmo sem perceber, e aí ao comer mais, essa pessoa volta a ganhar peso. Porque a realidade é uma só. Se ela continuasse comendo exatamente o que ela estava comendo com o uso da medicação, ela não ia reganhar peso. Se ela estiver gastando a mesma quantidade calórica, comendo a mesma coisa, ela não vai reganhar peso. Ela vai ficar no peso que ela estaria com o uso da medicação. A medicação ela não vai tirar 1.000 calorias de aceleração que você colocou, ela não vai deixar de que a medicação está lá queimando gordura enquanto você dorme, ela não está fazendo isso. Ela melhora metabolicamente muita coisa? Sim, mas ela principalmente te dá saciedade. Você come menos, comendo menos, você emagrece. Se você faz exercício, você gasta mais, comendo menos, economia. Você tem uma tendência de queimar mais gordura. Então é basicamente por isso que a garganta dá aquela secada, mas é por conta disso que você consegue emagrecer. Então, quando você retirou a medicação, qual que é a grande estratégia? Tentar fazer a manutenção do exercício físico para manter seu gasto alto, manter massa muscular e, ao mesmo tempo, ter uma dieta estruturada que te dê muita saciedade. E geralmente é aquela dieta com salada, comida de verdade, arroz, feijão, bastante legumes, proteína, bem distribuída durante o dia. Então, tem que estar estruturada para você. Precisa estar desenhada para você minimamente. Senão, você não vai conseguir tolerar a fome e vai acabar reganhando peso. Então, você reganha peso porque você passa a comer mais. Não é porque a medicação já não está mais existindo. Então, eu queria deixar isso muito claro para as pessoas. Então, o problema não é o medicamento em si, é a forma com que você está utilizando ele. Então, relembrando e recapitulando o final de vídeo, pessoal, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ponto chave para que você precisa não esquecer. Não fazer interrupção abrupta. Precisa ter uma estratégia alimentar. Precisa ter um treino estruturado. Precisa do ajuste comportamental e precisa de um acompanhamento, tá, pessoal?
Alimentação, muita fibra, muita proteína, precisa ter músculo e precisa ter previsibilidade. Você precisa estar acostumado a fazer a rotina do emagrecimento a ponto disso ser habitual e você conseguir perpetuar ela. Costumo dizer para os meus pacientes, erre na preparação, erre na execução. Se você está de dieta, se você quer ter sucesso no emagrecimento, seja em qualquer outra área que a gente fala de composição corporal, seja lá o que for, você precisa ter o mínimo de organização. Tá? Então, ter ali os alimentos que você precisa, ter um treino estruturado e tudo mais, tá, pessoal? Para que na hora que você tire a medicação, você consiga fazer essa manutenção. Então, deixa eu ver se eu esqueci aqui, mensagem final, deixei tudo anotado aqui para vocês. Ó, coloquei assim, a obesidade é uma doença crônica com mecanismos biológicos de defesa do corpo. O Mounjaro, a semaglutida, que é o Ozempic, eles não viciam o corpo. Eles modulam a parte biológica, ou seja, você coloca alguém que silencia um pouco a parte biológica, a parte da fome, a parte de vontade de comer e tudo mais. Então você fica controlado com a medicação. É como se você estivesse colocando o pé no freio. Você pega alguém ali no seu carro e põe o pé no freio. Enquanto seu fisiológico está tentando pisar no acelerador, mas você está pisando no freio ao mesmo tempo. Você tira a medicação de uma vez, é como se tirasse o pé do freio de uma vez. Você acelera de uma vez, e não é isso que você quer. Tá? Então, basicamente isso, pessoal. Resumo final. Fez uso da medicação, sua parte biológica aumenta a fome, a medicação controla a fome. Tirou a medicação de uma vez, você precisa ter condição de sustentar tudo isso. Uma em cada 6 vai ter essa condição. As outras 5 pessoas precisam ter, no mínimo, dieta estruturada, treino estruturado. Inclusive a que teve sucesso, com certeza ela tem também tudo isso estruturado, tá, pessoal? Tem trabalhos, inclusive, mostrando, pessoal, pessoas que têm sucesso no emagrecimento, elas têm esses componentes que eu estou mencionando para vocês. Redução gradual da medicação, dieta estruturada para a saciedade, com bastante fibras, proteínas, salada, legumes. Ingesta de água de 30 a 50 ml por quilo, tá? Então, alguém tem 50 quilos aí, a gente precisa de pelo menos 1,5 litro a 2 por dia. Sono minimamente adequado. Precisa estratégia comportamental. R na preparação, R na execução. Ter um preparo da alimentação para evitar com que você erre durante a semana. Não comprar coisas que não faz sentido para você. Não ter na despensa chocolate industrializados que você sabe que é difícil de você dizer não. Evitar determinados ambientes. Evitar não é nunca mais ir, mas é evitar a maior parte do tempo. E construir todo o aparato psicológico e comportamental para que você sustente. O mesmo veículo que te leva para o lugar que você quer é o mesmo veículo que você tem que continuar pilotando quando você quer reduzir a dose da medicação ou está pensando em parar de fazer o uso da medicação. Todo mundo vai conseguir parar de fazer o uso? Não. Mas se você deseja reduzir dose ou deseja tentar parar, minimamente você precisa ter tudo isso que eu mencionei para vocês nesse vídeo para que você tenha pelo menos uma chance de tolerar essa fome biológica, né, todo esse mecanismo biológico que você ter sucesso no emagrecimento. Pessoal, era isso que eu queria falar no vídeo para vocês. Eu espero que eu tenha sido didático com vocês, que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Eu quero fazer mais vídeos, então se você tiver dúvidas, me manda. As redes sociais que eu mais estou utilizando no momento é o Instagram, Dr. Danilo Lobo, YouTube, que estou gravando vídeos agora, Dr. Danilo Lobo. Produzo semanalmente artigos por escrito no Substack, que é uma plataforma de artigos por escrito que você pode ler. Tudo que eu escrevo lá, Dr. Danilo Lobo. E eu também produzo alguns e-books, que eu vou deixar tudo disponível no link ali. De repente tem algum dos e-books que faz sentido para você, tudo sobre Mounjaro, o que você precisa saber. Às vezes funciona para você, faz sentido ter mais conhecimento. Vou disponibilizar lá para vocês também. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha com alguém que também provavelmente vai precisar assistir esse vídeo. Ao mesmo tempo, vocês também vão me ajudar. Quando vocês me ajudam, eu fico feliz. Quando eu fico feliz, eu quero fazer mais vídeo, quero compartilhar mais os meus conhecimentos e aí sim a gente vai caminhando juntos. Se tiver dúvidas, me mandem. É isso, pessoal. Grande abraço.